Então, boa noite. Vamos lá. Bom, pessoal, dando continuidade daquilo que a gente falou ontem, tá certo? Com relação à questão do Código de Obras, mais a norma 15.575, tá certo? A questão dos dimensionamentos mínimos, tá? Para questão de pensar projeto, tá certo? Lembrando que a ideia aqui não é sair demolindo o que já existe e readequando, tá? Porque o que já existe, em tese, tá? Já foi feito baseado uma legislação que estava em vigor anteriormente. Então, essa legislação que eu estou passando para vocês, ela tem que ser o quê? A partir de agora para frente, em outras palavras, tudo aquilo que for pensado para construir, para projetar, de 2017, tá? Mais especificamente de agosto de 2017 para cá, tá certo? Quando eu falo construir, projetar, é que foi aprovado, tá? O que foi aprovado antes de agosto de 2017 é ainda o quê? Utilizando a legislação anterior, tá? O que foi aprovado depois de agosto de 2017 é em cima da legislação nova, certo? Então, isso tem que ficar bem claro aí. Então, quer dizer, pode ser que vocês se deparem com alguma construção, aí vocês vão encontrar assim, pô, mas esse dormitório está com 5 metros quadrados, mas pela nova legislação, ele teria que ter um pouco mais que 5 metros quadrados. Mas o projeto foi aprovado bem antes de agosto de 2017. E antes de agosto de 2017, podia se trabalhar com 5 metros quadrados. Tá? Então, tem que ser analisado isso também. Tá? Isso daí esqueci de comentar ontem a respeito disso. Tá? Então, sempre que tem uma alteração de lei, né, a gente tem que ficar esperto com relação a esse período de transição, né, para adequação, tudo mais. Eu lembro que ontem a gente começou a conversar a respeito dessa questão do dimensionamento do ambiente e tal. Eu falei do dormitório na situação solteiro com 2 camas. E eu achei a questão do casal. Vamos ver? Cadê ele? Aqui. Aqui. Bom, pela norma, tá, o que que ela me diz? No caso do quarto de casal, o que que tem que ter como equipamentos mínimos ou mobiliário mínimo? Uma cama de casal, um criado mudo ou uma mesa de apoio e um armário, tá? Nesse caso aqui, no exemplo, lembrando que não é meu, a gente se apropria daquilo que é dos outros, tá? É do mesmo autor dos desenhos que estão no material de vocês, tá? Foi pensado o seguinte: o armário, a cama de casal e 2 criados mudos.
Porém, a circulação, principalmente ao redor da cama, ela é de quanto? 0,50. Canetinha aqui. Então, esse espaço entre cama e parede, e cama e armário, tá? É de 0,50. Justamente para o quê? Para quem estiver deitado deste lado da cama, poder o quê? Sair tranquilamente, e idem neste caso aqui. É muito comum a gente ver aquela situação para aproveitar espaço, né, no dormitório, principalmente para aumentar a quantidade de armário, pegar a cama e encostar na parede, tá? E a pessoa que estaria dormindo deste lado da cama, dormir encostada na parede. Isso não é legal, principalmente para a questão de conforto, porque no momento que a pessoa que está dormindo deste lado, que está colado na parede, precisar se levantar, ela vai ter que o quê? Pular por cima da outra pessoa, que vai acabar acordando. Isso não é nada legal, tá? Então, um dos motivos também de se pensar na questão da circulação foi esse, tá? De você fazer com que as pessoas tenham justamente essa, esse conforto de um não estar atrapalhando o outro, principalmente no momento do repouso, tá? Lembrando que essa disposição de mobiliário que está aqui é uma sugestão, tá? Poderia ser uma outra forma de dispor, tá? Mas, como posso dizer para vocês? É uma situação onde a gente chega numa área de 6 metros quadrados e 96, mais ou menos próximo daquele valor que eu já tinha falado para vocês ontem, que era algo em torno de 6,90, 6,80. Vai ficar, em torno disso, não vai ficar muito menos do que isso, tá? No caso do quarto de casal, certo? No caso de quarto de solteiro, para uma cama ou cama de beliche, tá? Aí sim eu posso trabalhar tranquilamente com a minha área dos 5 metros quadrados, tá? Independente da disposição do mobiliário. A disposição que o autor fez aqui, nesse caso aqui, para mim, ao meu ver, tem uma crítica, tá? É o criado mudo junto com o guarda-roupa, tá? Porque você não tem um espaço legal para você abrir a porta do guarda-roupa, tá? Isso daí eu não vejo com bons olhos. Então, é uma crítica pessoal minha, tá? Mas a norma não diz que não deve ter, como se diz, que aqui teria que ter o espaço, tal, tá? A única coisa que a norma diz que tem que ter o espaço de circulação mínima da cama para os outros móveis, sendo que o único móvel que não precisa ter o espaço de circulação é o criado mudo. Então, nesse caso aqui, está dentro daquilo que a norma diz. Hum, hum. Com relação ao tamanho da cama, qual seria a medida mínima ou máxima, né? A gente acaba adotando justamente
a medida, cadê? Que está na norma 15.575, tá, Davi? Na norma 15.575, na tabela 2, tá? Lá no final dessa norma, né? Na norma 15.575, parte 1, tá? No final dela, tem umas tabelas, no caso a tabela 2, tá? Ela traz a dimensão dos mobiliários, tá? Então, assim, se eu seguir justamente essa medida desses mobiliários, eu estou dentro daquilo que a norma me pede, tá? Aí você fala assim, eu tenho o bloco de CAD que já tem esses mobiliários prontos. Recomendo, então, escalonar esses mobiliários para ficar dessa medida aí, que você está respeitando o que a norma pede, tá? Não sei se o professor de vocês, do semestre passado, falou para vocês que é o seguinte, o que uma norma da BNT é? Norma da BNT, o nome já diz, é uma norma, é uma regra, tá? Que, em tese, eu não sou 100% obrigado a seguir, mas ela tem força de lei. O que significa isso? É uma regra que tem força de lei. Significa o seguinte, se eu executar uma edificação, tá? Um exemplo, uma casa, e não seguir as informações que estão contidas dentro das normas técnicas da construção, tá? Do concreto, das instalações prediais e afins, e essa casa tiver algum tipo de problema, eu posso responder civil e criminalmente por qualquer problema que possa vir a ter nessa casa. Aí você pode falar assim, mas foi o proprietário da casa que foi lá e tirou um bloco do lugar que não deveria. Não interessa, você não executou conforme o que está previsto dentro da norma da BNT. Ao passo que, se você executar dentro dos parâmetros que estão previstos da norma da BNT e o seu cliente tirou um bloco fora do lugar, o teu cliente perdeu toda a garantia da edificação, e se acontecer qualquer coisa naquela edificação e quiser te processar civil e criminal, você está respaldado pela ABNT, porque você fez tudo dentro conforme os parâmetros das normas que eles têm. Porque as normas da BNT têm força de lei. Não é uma lei, mas elas têm força de lei. Então, é como se fosse uma lei. Então, a gente tem esse respaldo aí. Então, para efeito de projeto, se eu seguir essas medidas mínimas e falar, eu segui as medidas mínimas da BNT para desenvolvimento de projeto e demonstrar por A mais B, estou respaldado para eventual problema jurídico que eu possa vir a ter no futuro. Tá? Então, sim, existem medidas mínimas e elas estão aqui nessa tabela 2 da 15.575. Beleza? Respondido? Então, não somente da cama, mas de todos os outros mobiliários. Caso não tenha medida, algumas informações têm um traço, né? Significa que essa medida é uma medida a critério, que eu posso seguir a medida que eu quiser. Tá? Que ela não é normatizada, é um objeto que não está normatizado. Tá?
Os demais estão normatizados, elas possuem uma norma por detrás deles. Perfeito? Vamos lá. Bom, bom, com relação aos dormitórios, era essa informação que estava faltando passar para vocês. Áreas molhadas. Esse é o nosso outro vilão aí. As áreas molhadas, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Tá? Tanto o Código de Obras de 2017 quanto a 15.575, ela diz o seguinte, que eu tenho que ter uma circunferência inscrita de diâmetro de 1,50 dentro da cozinha, tá? Principalmente na cozinha. Na lavanderia também seria interessante. É obrigatório? Não, mas na cozinha sim, tá certo? Em outras palavras, a minha cozinha ela tem que ter uma largura, tá? Isso, em outras palavras, de parede para parede, uma largura de aproximadamente 1,5 m. É isso que a norma está dizendo. E o Código de Obras, tá? E a questão da circulação entre um objeto e o outro, ou melhor, a circulação principal na cozinha não é mais de 0,5 m, como no caso do dormitórios e salas. Passa a ser 85 centímetros. Tá? Como está, volta aqui, cadê você? Cozinha, tá aqui. É circulação mínima de 85 centímetros. Aí a pergunta é, por que 85 centímetros e não 50? Alguém saberia me informar? Porque além de espaço para passar, para andar, ainda tem que ter espaço para abrir a geladeira, abrir forno, essas coisas? Exatamente. Principalmente a nossa querida geladeira, tá? Se a gente olhar na nossa tabela, qual que é a largura da geladeira? 70 centímetros. Isso significa que a porta da geladeira tem aproximadamente quanto? 70 centímetros. Então, na hora que eu abrir, eu estou abrindo uma folha de porta de 70 centímetros. Então, se eu tiver 50 centímetros de corredor, de área de circulação, estaria faltando 20 centímetros aí para eu conseguir abrir minha geladeira totalmente. Quer dizer, eu não consigo abrir o congelador. Certo? Então, os 85 é para abrir totalmente a porta da geladeira e mais ter o espaço no meu braço para poder conseguir segurar a porta da geladeira. Perfeito? E um trechinho atrás da geladeira, o motor dela, né? Porque ela tem que ficar distante da parede. Então, esses 85 aí tudo mais, tem uns porquês aí. Só respondendo a pergunta do Davi, sim, o código de obras que a gente está trabalhando
toda a legislação que eu estiver falando para vocês, tá? Código de obras, uso e ocupação do solo, zoneamento, plano diretor, será sempre em cima de São Paulo. Tá? Sempre São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Mas se quiser aplicar que está em São Paulo para Carapicuíba, Cotia e companhia, pode aplicar que não vai ter erro, não. Muito contrário, esses lugares pedem coisas bem menos do que a gente pede. Volta para o desenho. Aqui. Então, a pior situação realmente é a porta da geladeira, não é nem a porta do fogão, é da geladeira. Porque do fogão ela tem em torno de 45. Então, dá para abrir com 50. Né? Agora, a geladeira fica meio complicado. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta com relação à cozinha, né? Mas nesses 85, eu não sou obrigada a ficar um espaço um pouquinho maior, porque eu tenho que pensar hoje em dia com relação à acessibilidade e tal, não sei o quê. Bom, se eu for pensar com relação à questão da acessibilidade, sim, o 85 ele é muito pouco, tá? E eu tenho que pensar o seguinte, que esses 85 de espaço de circulação é sempre em função de quem? Do meu maior objeto no ambiente. Tanto é que, nessa ilustração, o meu maior objeto é justamente a geladeira. Certo? Se eu tivesse um objeto um pouquinho maior que a geladeira, teria que ser em função desse objeto que é maior que a geladeira. Tá? Mas na cozinha, por incrível que pareça, o objeto maior é a geladeira mesmo. Tá? Mas se tivesse um pouquinho maior, aí seria em função dele. Tá? Se eu tivesse uma situação onde eu tenho um deficiente físico, 85 é pouco para ele fazer o quê? A manobra. Porque para fazer a área de manobra, o que é a área de manobra? É justamente ele pegar a cadeira de rodas e girar 360 graus em torno dele mesmo. Para isso, ele precisa de, no mínimo, tá, um espaço de aproximadamente um diâmetro de 1,20 m, para ele conseguir fazer esse giro com certo conforto. Com 1 metro, ele consegue fazer, tá, gente? Mas com 1,20 m ele faz com conforto melhor, certo? Há alguns cadeirantes que conseguem fazer isso com menos de 1 metro, tá? Mas recomenda-se que seja no mínimo 1 metro. Porém, se eu for preconizar que todo o espaço da cozinha tem que ter esse espaço de 1,20 m para que ele possa fazer essa manobra em toda a minha cozinha, vocês concordam que eu vou ter que ter uma casa gigante? Porque em toda a casa eu tenho que pensar nela inteira para ele fazer manobra. Acaba se tornando viável. Então, a gente, assim, acaba pensando na seguinte situação. Alguns trechos, o cadeirante terá que ter como trechos realmente como área de manobra e outros trechos como área de circulação. Então, no caso de frente da geladeira, vai se tornar a área de circulação, e na frente da pia, que é uma área um pouco maior, mais larga, eu posso considerar como uma área de manobra, tá?
comentei até com a outra turma que no ano passado, ano retrasado, quando teve a atualização da norma 9050, né, teve uma capacitação da atualização da norma, e eu fui nessa capacitação, né, e quem deu a capacitação, que eu achei até super interessante, foi uma das pessoas que participou da atualização da norma, que, diga-se de passagem, era um cadeirante, né, foi uma pessoa deficiente física, tá? E ele mesmo falou, gente, nós não somos portadores de necessidades especiais, ponto. Nós somos deficientes físicos, né? E ele falou o seguinte, nós não somos bibelô, que qualquer momento podemos quebrar. Nós também temos limitações, como qualquer pessoa, nós temos barreiras e, como qualquer pessoa, a gente também tem que saber se virar, tá? A única coisa é que a gente precisa de um pouco mais de espaço. Isso significa o seguinte, que em alguns momentos eles terão sim que fazer situações do tipo levar a cadeira de rodas, nesse caso aqui, levar a cadeira de rodas, uma situação andando para frente aqui, chegou nesse ponto, faz o que tem que fazer, vão ter que voltar de ré, porque não tem como fazer manobra, volta até o ponto de manobra, chegou no ponto de manobra, gira a cadeira e volta normalmente. Eles sabem que eles vão ter que fazer isso. Então, ele não precisa fazer todo aquele espaço largo. Eles têm essa noção, tá? E eles falaram que, infelizmente, tem muitos projetistas que acham que tem que fazer tudo em função para eles, e não é bem por aí. Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Eu não vou me aprofundar muito na 90-50, tá, gente? Neste momento, mas em alguns momentos eu sempre vou estar dando essa inserção aí, tá? Então, assim, só para vocês entenderem que temos que pensar sim, mas não é aquela neurose que umas pessoas começam a pensar, a achar que tem que ser calma. Podemos ir um pouco mais lentamente, tá? Com relação à questão da dimensão mínima para cozinha, dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. Banheiro. Banheiro. Ou ame ou odeio. Por que que eu falo isso? Tá? É que eu joguei fora. Ai, que ódio. Há uns bons anos atrás, saiu numa dessas revistas de construção uma crônica chamada A Neurose do Banheiro. O que vinha a ser essa crônica, né? As pessoas... Era um desabafo de um arquiteto falando que todas as pessoas que chegavam nele, a primeira coisa que eles pediam era: na minha casa tem que ter um banheiro para cada pessoa, porque eu não aguento mais o pessoal discutindo sobre banheiro. E depois as pessoas reclamavam porque eles não aguentavam mais ter que lavar tanto banheiro. Então, era a neurose do banheiro. Por isso que eu falo, ou ame ou odeie. Né? O banheiro, gente, o mínimo que tem que ter nele, o lavatório,
se não me falha a memória, na 15.575 está escrito pia de banheiro, que é o nosso lavatório, uma bacia sanitária e um chuveiro. Opcionais, o gabinete para guardar produtos de higiene e asepsia e ducha higiênica, tá? Bom. E a área de circulação de 40 centímetros. Não precisa ter uma área de circulação de 50 centímetros, tá? Aonde que vai ter essa área de circulação de 40 aí? Na pior situação. E qual que é a pior situação? É justamente em frente à minha bacia sanitária. Eu vou pegar justamente a extremidade da bacia sanitária até o primeiro obstáculo. Essa medida tem que ter 40 centímetros. Tá? Porém, vamos nós. Porque aqui é a área de circulação, tá, gente? Eu tô falando de área de circulação, que é essa daqui, ó. Aqui nos laterais, essa lateral e essa lateral não são áreas de circulação, tá? Porém, são áreas que tem que ter um espaço entre o aparelho sanitário e os aparelhos ao lado, para o conforto de quem estiver utilizando essa peça sanitária. Tá? E qual que é essa distância? Isso não é normatizado, mas existe uma medida recomendável pelo fabricante. Aí, nesse caso, sugestão que eu dou para vocês, que eu acho que o professor Adilson não passou para vocês, mas eu vou passar para vocês. Eita. Eu vou passar para vocês neste momento a questão de hidráulica para vocês pesquisarem, é o Manual de Instalações Ideais da Tigre, Tubos e Conexões e Manual técnico. Vocês pesquisem no site da Tigre, Tubos e Conexões, tá? O manual de instalações prediais, tanto a parte de água fria, que é a parte de distribuição, quanto esgoto, tá? Por dois motivos. Primeiro, esse manual tem informação para vocês aí, além de desenhos com detalhamentos e tudo mais, de alturas e algumas medidas mais usuais para posicionamento dos tubos, além de, aí fica só entre nós, tá? Não precisa falar para Dilson não, tá? Desse manual ser bem explicadinho, bem esmiuçado sobre a questão de água fria e esgoto. Tem exercício resolvido, tá? Tá bem explicadinho, bem facinho. Ajuda vocês, tá? Então é material a mais aí para vocês estudarem para aula de PIP, tá? Não falei nada, tá? Então, voltando, né? E esse manual, ele ficava junto com os... Calma que vai vir o nome... Com os catálogos de tubos e conexões
de água fria e esgoto da Tigre, tá, gente? Super recomendo, tá? E no manual técnico da DECA, tá? Ele dá as informações de distância das louças e metais sanitários, que também vai ser bem interessante para vocês, tá? Também não falei nada, beleza? Que ele vai informar para vocês o seguinte, que aqui, do meio, da bacia sanitária até o primeiro obstáculo, que pode ser o lavatório ou parede, ou o nome, o box, tá? Tem que ter no mínimo 30 centímetros de distância, tá? Para que uma pessoa possa utilizar uma bacia sanitária com um certo conforto, tá? No mínimo. Tá? Se tiver mais, perfeito. Se tiver menos, fica complicado, tá? Isso daí são recomendações do fabricante. Isso daí não é de norma, tá? Esse manual consegue no app. Então, não sei. Faz tempo que eu não entro no site da DECA, tá? Mas você puxa lá que você tem essa informação. O app da DECA eu não consegui. Eu não sabia que tinha app. Faz tempo que eu não mexo nisso. É que eu tenho esses manuais já baixado no meu computador. Então eu sei que tem. Agora, como eu não. Mas deve ter o app, tudo certinho. Mas eles são bem legais, tá, gente? Aí vocês devem estar falando assim, pô, mas ela é enxerida, né? Se intrometendo na matéria do Adilson, tal, não sei o quê. Gente, a matéria de PT, em alguns momentos, diga-se de passagem, vários, eu vou estar me metendo sim na matéria de outros professores, tá? Por quê? Porque a matéria de PT, ela faz esse vínculo com outras matérias, tá? Não é só porque eu sou enxerida, não. Porque eu sou mesmo, tá? Mas aquela matéria faz esses vínculos, né? Eu acho legal mostrar para vocês esse vai e vem da disciplina, para vocês verem que não é uma coisa isolada, que ela tem essas conexões, né? Além do que, como eu comentei com a outra turma, há uns anos atrás, né? Principalmente quando as turmas são grandes, né? Ou eram maiores, que esse semestre a turma de segundo ficou mais enxuta, né? Por conta dos problemas que a gente teve no primeiro semestre, por causa da pandemia. Se não fosse esse problema da pandemia, era para ser duas turmas grandes e provavelmente poderia acontecer né? A matéria PIP, ela é dividida, quando a turma é grande, né, em três frentes. Um professor da hidráulica, um professor da elétrica e outro professor da projetos, né? E há uns bons anos atrás, o professor Adilson só dava a parte teórica, que era elétrica e hidráulica, e eu dava a parte de projetos, né? Então, esse manual da Tigre, a DECA, e mesmo o manual da Prysmian, que ele já indicou para vocês, eu também acabava indicando para o pessoal na parte de projeto, e continuo indicando, né? Porque o conteúdo é bom, eu acho legal, e assim, quando o material é bom, eu falo mesmo, tá? Não estou ganhando nada a indicar, mas não custa nada, tá? Então, por que não? Tá certo, gente? E o app, eu não sabia, não. Eu gosto dessa troca, pra gente ficar sabendo as coisas.
Falando nisso, eu tenho que trocar o celular, porque senão não cabe mais nem o app. Mas vamos embora. Enfim. Continuando. Tá? Voltando para o nosso banheiro aí. Isso eu tô falando numa situação do banheiro simples, comum, tá? Em outras palavras, quer dizer que meu banheiro vai ficar aproximadamente, na melhor ou pior das hipóteses, com uma largura de 1,10 m, 1,15 m, não muito menor do que isso, tá? Mas se for um banheiro para deficiente físico, aí eu tenho que pensar em um monte de situações, como giro, né, para manobra da cadeira, barra para sustentar, para o deficiente conseguir se levantar, para alavanca, para ele se levantar, para ele se sentar. Tem um monte de situações aí que tem que ser pensada. Aí, nesse caso, eu recomendo que utilizem a norma 9050, que eles têm o detalhamento do banheiro acessível, que serve tanto para o cadeirante quanto para a pessoa que não é cadeirante. No caso, estou falando de um idoso, né, que não necessariamente é cadeirante, tá? Como que eu posso fazer com que esse banheiro seja um banheiro acessível, tá? Quais são os equipamentos que tem que ser pensado, quais dimensões mínimas e tudo mais, tá? Aí o ideal seria seguir a 9050, tá? Aí nesse caso eu não vou me aprofundar porque é uma coisa muito específica e tem que ser pensada, certo, gente? Que aqui é o que está sendo dito na sequência. E para a gente começar a finalizar essa situação toda, está faltando a gente falar de um localzinho na edificação. Por mais que a gente diga que o ideal é que não tenha esse local na edificação, porém tem situações que não tem como fugir desse local, que é a área de circulação, vulgo corredor, tá? Que tanto a norma 15.575 quanto o Código de Obras de 2017 diz que o ideal é que o corredor tenha, no mínimo, 90 centímetros de largura. Como assim? Vamos lá para o nosso desenho. Aqui. Tá? Então, quer dizer que esse nosso corredor aqui, tá? O ideal é que ele tenha, no mínimo, 90 centímetros de largura. Tá? Por quê? Por que 90 centímetros de largura? Por que não menos? Vamos reformular a pergunta. Qual é a medida mínima de uma porta? É 40 ou 50 centímetros? De uma porta? Eu não faço ideia.
É a partir de 72, não é isso, professora? A folha. Isso, mas o batente dá 82, se eu não me engano. Eu quero do vão luz. 90. Eu quero vão luz. O que é o vão luz? O vão luz é justamente de batente a batente. É espaço útil. Não é o buraco aonde eu vou inserir o batente. Não é de osso a osso. E aí? Não é nenhuma dessas que eles falaram no chat? Entendeu? Primeiro, você sabe o que é vão luz e vão no osso, né? Eu não faço ideia. Então vamos saber. Tá? Porque se vocês não souberem aqui isso, fica difícil de saber o restante. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo para poder lá. Ai, mas esse daqui não vai dar um exemplo legal, não. Ah, deixa eu pensar. Lembrei. Agora vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que eu vou ter que abrir o card. Bom, enquanto isso, vamos lá. Te explicando para vocês, enquanto o card vai abrir. A questão das portas, tá, gente? Existem várias medidas aí, tá certo? Existem as medidas mais usadas, tá? Que até então eram as mais comumente usadas comercialmente falando, principalmente para edificações, como, por exemplo, as portas de 70 e as portas de 80 nas edificações, tá? Que vinham ser as portas de 70 e as portas de 80? Tá? Era em relação ao tamanho da largura da folha dessas portas aí, que na verdade elas mediam 72 e 82 centímetros de largura, tá? Para vocês começarem a se situarem mais ou menos aí, no que estou querendo dizer. Aqui, aqui, esse daqui dá. Beleza, achei. Achei um desenho que dá. A gente trabalha esse lance do vão luz aí para vocês. Deixa eu sair deste e entrar no outro. Daqui a pouco meu micro trava, mas é de lei. Bom, para vocês entenderem aí o que eu estou querendo dizer. Neste exemplo aqui, o
que está na tela para vocês, é uma porta de 80 por 2,10. O que quer dizer isso? É uma porta que a folha da porta mede 82 centímetros. O que quer dizer isso? Esse objeto que está selecionado é a folha da porta. Essa folha mede 82 centímetros e não 80, tá? Porém, é mais fácil falar 80. Tá? O que mede 80 centímetros? É aquilo que a gente chama de vão-luz. Tá? O que é o vão-luz? É essa distância aqui, ó, deste ponto a este ponto. Em outras palavras, aqui, REC. Esse retângulo branco, tá? Esse espaço retângulo branco, ele está representando exatamente o trecho do vão-luz. Tá? Então, exatamente nesse trecho, se eu medir ele mede 80 centímetros. Tá? Por quê? Esse dente aqui tem 1 centímetro e esse outro dente 1 centímetro. Porque quando a folha da minha porta estiver fechada, tá? Eu tenho quem? 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e os 80 aqui, totalizando 82. Entenderam por quê? Porta de 80? E o que é o vão-luz? Que é o espaço entre batentes. Entendido. Tá? E o que é o espaço no osso? Tá? É sem o acabamento. E o batente, eu posso considerar ele como um acabamento. Em outras palavras, o meu osso, eu posso considerar como esta área aqui. Deixa eu vir aqui, cadê F3? Como essa área toda aqui, eu acabei de circular como branca, se eu tirar o meu batente, tá? Isso tudo aqui é o espaço no osso, é o buraco no osso, que é sem acabamento. Perfeito? Tudo certo. Então, sempre que alguém fala para vocês, medida no osso, significa que eu estou pensando, ou melhor, essa medida foi tirada ou ela tem que ser contabilizada sem pensar no acabamento. Se não for falado que a medida é no osso, significa que eu já estou contabilizando o acabamento. Ok? Ok. Então tá. Por isso que eu falei, às vezes eu entro nas outras matérias, porque isso daí também é uma informação de material de construção, tá? De outras disciplinas, de prática de construção, tal. Dúvida aqui? Posso fechar? Vou fechar peronomútil. Vai ter que voltar, né? Então a gente mantém ele guardado aí. Bom, voltando para a nossa questão. Medida mínima de porta, como eu falei para vocês. Na verdade, até os anos 80, mais ou menos, qual a medida mínima que a gente utilizava bastante numa residência? Tá? 70 e 80. Tá? Às vezes, usava 90 centímetros para uma porta. Tá
certo? Mas geralmente era 70 e 80. Certo. O que acabava acontecendo? Os corredores tinham, por medida, também essa medida entre 70 e 80 centímetros de largura. Porque eles acompanhavam justamente a medida da porta mais o batente. Tá? Então, eram corredores extremamente estreitos. Tá? Tinha algum problema? Inconveniente? A princípio, não. Né? Mas quando a gente comprava uma mobília nova ou fazia mudança, aí a gente tinha os problemas. Começava a ter os primeiros entraves. Né? E de uns anos para cá, principalmente no final dos anos 80, início dos anos 90, começou a perceber que a população brasileira está envelhecendo. E, diante disso, percebeu-se que utilizar portas 70 não é uma boa. Então, começou a se utilizar como portas mínimas 80. Então, quer dizer, aumentou o tamanho das portas nas residências. Então, começa a se utilizar portas um pouquinho maiores, tá? Por dois motivos. Não somente por uma questão dos cadeirantes, tá? Por quê? Para você ter acesso à cadeira de roda, o ideal é você ter portas de pelo menos 90 centímetros de vão. Que a cadeira passa, né? Pensando numa pessoa se locomovendo sozinha, né? Sem precisar de alguém empurrar. Com 80 passa. Machuca a mão, mas passa. Tá? Com 90 já não se machuca tanto. Mas com 80 também passa, dependendo do modelo da cadeira. Mas aí, assim, quando eu falo de cadeira de rodas, eu estou pensando numa situação mais trágica da situação. Mas nem toda pessoa, quando envelhece, usa cadeira de rodas. Pode usar bengala, muleta, andador. Acaba utilizando de outros equipamentos, né, que precisa, sim, de espaços maiores. Em alguns casos, espaços até maiores que uma cadeira de rodas precisa. Tá? Tem modelos de andadores que eu preciso de espaço de 1 metro para aquele andador funcionar perfeitamente. Tá? Aí a pergunta é, uma porta de 70 funciona nesses casos? Não funciona. Tá? Um corredor de 70 centímetros não funciona. Então começou a ter um outro olhar, porque a população brasileira está envelhecendo. Então, as pessoas começaram a pensar mais por conta disso. Perfeito? Então, assim, um dos motivos da alteração da legislação e da alteração das normas e tudo mais, não foi só para frear a especulação imobiliária, tá? Mas foi também com esse olhar para a população no geral. Perfeito, gente? Para Perfeito. o nosso futuro. Deixa eu voltar, cadê? Aqui. Então, um dos motivos de se utilizar hoje, pelo menos corredores para residências, tá? Lembrando, tudo isso que eu estou falando para vocês é residência.
com larguras de 90 centímetros, no mínimo, é esse motivo, tá? Ah, quero usar 1 metro. Pô, show de bola. Perfeito, utiliza, tá? Escada, tá? Que é um outro tópico que a gente vai estar trabalhando aí. Tá? No caso de escadas, tá? Que nós vamos aprender a calcular, tá? No caso de escadas, gente, a largura da escada, ela acompanha a largura também dos corredores, tá? Que é da circulação horizontal. Então, tanto a circulação horizontal quanto a vertical, tá? Elas trabalham o mesmo princípio, tá? Que é o quê? A largura mínima, 90 centímetros, tá? Uma residência, certo? Porém, se a edificação que eu estou projetando, eu sei que a função no final dela é para aluguel de salas comerciais, significa que não é uma residência, é comércio, esse corredor não pode ter 90. Tem que ter, no mínimo, 1,10 m. Por quê? Primeiro, a função não é mais residência, a função é comércio. Mudou o foco, tá? Segundo, se é comércio, eu tenho que pensar que eu vou ter uma pessoa indo e a outra vindo, em várias situações. Quer dizer, eu vou ter 2 pessoas transitando simultaneamente. Por isso, a norma diz que, nesses casos, como vai ter um tráfego maior de pessoas, porém não é tão intenso ainda, esse corredor tem que ter 1,10 m. Aí, conforme aumenta a quantidade de pessoas, tá? Conforme vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando essa largura também. Tá? Aí tem uma tabela de proporcionalidade. Aí a gente descobre por que os corredores de shoppings são extremamente largos. Tá? Aí, quando entra no período de Natal, a gente fala assim, pô, mas é muito estreito, tá? Porque eles são dimensionados para situações não tão extremas quanto na situação de Natal, né? Para um final de semana tradicional, que eles são dimensionados, tá? Não é para mega vendas, nesses casos aí. Aí tem uma tabela, tá? E se alguém quiser depois, eu procuro nas minhas coisas, essa tabela aí passo para vocês, tá? A relação, proporção, usuários, espaço, tudo. É meio chatinho, mas eu tenho. Perfeito aí, gente? Alguma dúvida com relação a dimensionamento de espaço residencial? Nenhuma. Vocês estão começando a sentir que aos poucos o bicho vai começar a pegar? Por enquanto tá tranquilo, tá beleza, tá show de bola, só informação. Mas daqui a pouco o bicho vai começar a pegar? E vai pegar legal? Eu tô sentindo. E já vou mostrar para vocês um pouquinho do que vai pegar. Que eu sou boazinha até a página 2. E se não pegar, perde a graça? Com certeza. Aqui. Vamos lá. Por que eu falei que vai começar a pegar? Qual que é a ideia aí? Tá?
Já deixei até como atividade 2 lá para vocês, né? Que é o seguinte. Esse projetinho básico, tá? Que é uma cozinha, uma sala, um dormitório e um banheirinho. O banheirinho até que é grande, né? Uma cozinha de 3,10 por 3,30. Uma sala de 3,80 por... Falei 3,10? Não, é 4. A cozinha é de 4 por 3,30. Tá? Uma sala de 3,80 por 4. Um dormitório de 3,40 por 2,80. E um banheiro de 2,25 por 2,80. Até que é grandinho. Tá? O que a gente vai fazer nessa casa? A primeira etapa do exercício consiste no seguinte. Nós vamos fazer um exercício, tá? Onde vocês vão começar a quebrar a cabeça para propor uma nova organização para essa edificação. Que organização é essa? Tá? Eu sou o cliente, comprei essa casa, tá? Porém eu não quero demolir ela. Eu quero ampliar ela, mas eu não quero demolir as paredes externas. Certo? O que eu quero fazer nessa casa aí? Eu quero ampliar ela, mas eu não quero demolir nenhuma parede. Tá? Eu vou querer um escritório, 2 dormitórios, um lavabo, um banheiro social, de preferência também tal, né? Cozinha integrada com a sala e uma lavanderia. Só que eu quero manter justamente esse formato da casa, porque eu achei legal. Entenderam a situação? Professora, vai poder criar um novo pavimento? Terá que criar um novo pavimento. Não tem como fugir. Por quê? Essa parede aqui, ela não pode aumentar para cá. E a mesma coisa para as demais paredes. Elas não poderão ser movidas, essas paredes do externo. Então, eu tenho que subir a casa. Não vai ter jeito. Nós vamos ter que subir a casa. Tá certo? Ah, mas eu não sei fazer escada. Nós vamos aprender. Tá? Então, uma próxima etapa vai ser aprender a calcular a escada, a pensar como que a gente põe a escada, como é que a gente posiciona ela e tudo mais. Só que antes de pensar por a escada, tá? A gente vai fazer o exercício de que forma que a gente vai colocar esses novos ambientes aí e dispor os outros. Lembrando que eu tenho que pensar no espaço, um buraco da escada aí. Se vai ser espaço grande ou pequeno é outro departamento. Mas eu já tenho que começar a pensar nisso, tá? Isso é a primeira etapa. A segunda etapa, que eu ainda não faço a mínima ideia, porque eu ainda não passei para vocês, é o terreno. Isso significa o seguinte: vocês vão começar a pensar, a raciocinar, a quebrar a cabeça de vocês, e pode ser que mude tudo. Por que pode ser que mude muita coisa? Ou não mude nada? Porque semana que vem, quando eu chegar com o terreno, a posição geográfica do terreno vai nos auxiliar a descobrir aonde que o sol nasce, aonde o sol se põe,
Aonde eu vou ter os ventos predominantes. Quando no inverno a casa vai ficar mais quente. Quando no verão a casa vai ficar mais fresca. Em outras palavras, qual situação essa casa vai ficar melhor para que eu não precise utilizar de ar-condicionado nela e eu consiga uma questão de sustentabilidade e economia energética, que a gente chama isso de eficiência térmica energética, na edificação, que é a palavra de ordem hoje. Até isso a gente tem que pensar hoje em dia. Que legal, né? Isso está na norma 15.575 e no Código de Obras. Aí entra na pergunta do Ezequiel. Vai poder mudar a porta e janela? Vai. Em função, principalmente, do norte. Nossa, vocês vão ter que colocar um monte de porta e janela aí. E na questão de estrutura, professora, como que vai ser? Por enquanto, eu não estou me preocupando. Ô, professora, mas vai dar tempo de aprender tudo isso até o dia da entrega? Dá. O pior é que dá. Daquele jeito, mas dá. Professora, então basicamente a gente vai ter que pegar essa planta e redesenhar todo o layout interno e acrescentar alguns cômodos, é isso? Tipo, mais um dormitório, escritório e tal. Mas aí você vai passando, tipo, semana que vem, vai passando mais informações, como que vai ser? Porque até setembro, né, que eu vi a primeira semana, vai ficar meio corrido. Calma, calma. Aquela data que eu pus lá no item de tarefas foi só uma data porque eu sou obrigada a pôr uma data, certo? Mas esse exercício, ele vai, tá? Na verdade, esse exercício, ele começa agora e vai terminar no final do semestre, tá? Então, ele vai ter N etapas, certo, Thalita? Então, o que vai acontecer aí? Nessa primeira etapa, eu quero que vocês observem o desenho, tá? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, tá? Não só para os meus alunos, mas para quem estagia comigo, direto eu falo, gente, percam 1 hora, 2 horas, prestem atenção no desenho. O que quer dizer prestar atenção no desenho? Fica 1 hora, 2 horas olhando o desenho, analisando o desenho, antes de começar a desenhar. Olha ele, tenta entender por que a porta está naquele canto, como é que ele está desenvolvendo aquilo e tudo mais, tá? Por que está daquele jeito e deixa estar daquele jeito, tá? Tenta entender o desenho em si. Conseguiu entender todo aquele desenho? Aí parte para o desenho. Aí vocês vão ver que o desenho, ele flui, ele fica mais fácil de conseguir trabalhar. E as ideias de alteração de projeto, elas começam a sair mais fácil também na cabeça. E vem aquilo que a gente conversou ontem. Em vez de vir com aquelas coisas extremamente complexas, mirabolantes, pense em coisas mais simples, tá? Uma frase que o pessoal gosta de utilizar muito nos dias de hoje, que é uma frase dos anos de 1930, na verdade, tá? Que é do Ludwig Mies van der Rohe, que se popularizou muito nos dias de hoje, principalmente para quem assiste MasterChef, famoso menos é mais, tá?
é uma frase que se usava muito na escola de Bauhaus, na época do início da arquitetura moderna, tá? O que significa o menos a mais, tá? Quanto menos eu complicar, mais eu estou resolvendo o meu problema, tá? Em outras palavras, tenta não querer fazer uma coisa muito birabolante, seja mais simplista. Vocês vão ver que vocês vão achar a resposta mais fácil. É isso que significa o menos é mais, tá certo? Então, o que é essa primeira etapa do exercício? Tá? Analisar o desenho. Tá? Aqueles que já conseguirem, tiverem um certo domínio da ferramenta do desenho informatizado, né? Em outras palavras, quem já sabe mexer mais ou menos, ou já sabe mexer no CAD, e quiser reproduzir o desenho no CAD, já fica à vontade. É livre. Quem não tiver essas manhas, tá? A sugestão que eu dou, usa o jogo de esquadro, tá? Que nem a professora Roseli ensinou vocês no semestre passado. Tá? Pega uma folha de sulfite, desenha na escala 1:50. Tá? Só que é o seguinte, faz do jeito que tá aí, tá? O desenho e tudo mais. Na hora que for começar a pensar o que seria o pavimento de cima, a sugestão que eu dou é, fez a parte de baixo do jeito que tá aí, sem alterar a parede nem nada, tá? Que é como posso dizer para vocês? Ai, gente, fugiu o nome. Não vai vir o nome, calma. É a matriz do desenho como um todo, tá? Fez ele bonitinho. Pega essa folha, que está pronta, leva ela na janela do quarto de vocês, cola no vidro da janela, no vidro mesmo, tá? Deixa a janela aberta, os vizinhos vão falar assim, aquela lá é louca, deixa eles pensar, tá? Cola no vidro, depois cola uma sulfite em branco por cima, e com a claridade do dia, vocês vão conseguir enxergar o desenho que vocês fizeram na folha em branco. Isso daí a gente chama de mesa de luz, tá? Eu vou ver se eu faço um vídeo desse final de semana de uma mesa de luz. Eu faço isso, tá? De vez em quando, tá, gente? Parece coisa de louco, mas eu faço mesmo. Os vizinhos acham que eu sou retardada, mas eu nem ligo, tá? De como que a gente pode trabalhar essa mesa de luz tupiniquim, que funciona, tá? Os esquadros, tudo. A gente trabalha um pouquinho de pé, mas funciona, dá super certo. O que a gente faz? A gente copia, que seria as paredes externas, fez a cópia das paredes externas, porque eu não preciso remedir tudo de novo, que já está desenhado, né? Depois coloca na mesa de novo e só redesenha do jeito que a gente quer as paredes internas. É uma forma de estar pensando isso. Outra forma, trabalha papel quadriculado. Você tem as informações em papel quadriculado e vai rascunhando no papel. Rascunhando é feio, hein? Vai fazendo um rascunho no papel quadriculado. Tá? Então, assim, nesse momento, é pensar croquis. O que é o croquis? É um rascunho. É isso que a gente tem que estar pensando. Tá? A questão do cotar, tudo mais, nesse momento, eu não estou pedindo nada disso. Neste momento. No final, tá? Quando tiver tudo pronto, agora sim é isso, aí sim vai ter que cotar, pôr achura, colorir, fazer o caramba 4. Tá? Mas nesse momento é croquis. O que é o croquis? É a ideia, é o esboço. Então eu posso trabalhar até com lápis de cor, com canetinha,
porque eu tenho que pôr o que eu estou pensando no papel. Seja a mão livre, seja no CAD, seja com régua, de que forma que for. Mas o ideal é que seja uma proporcionalidade, para a gente não perder a noção da medida. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Professora, você vai listar tudo direitinho para a gente, os cômodos novos que você vai estar exigindo? Já está lá nas tarefas. Ô, prof, a tal da varanda, ela precisa ser acessível para todo mundo ou ela pode ficar num cômodo específico? É uma varanda. É só isso, eu posso fazer o que eu quiser com a varanda, posso colocar ela em qualquer lugar. Só não pode o quê? Mudar o aspecto da casa. Então tá bom. Tranquilo aí, gente? O Ezequiel fez outra pergunta no chat. O modelo abaixo vai ter que estar também, né? Vai ter que dar uma mexida aí. Vai ter que dar uma mexida na parte de baixo, com certeza, por causa da escada. Uma boa mexida. Do que jeito que tá a parte de baixo, não dá para ficar. Tá? Por isso que eu falei, a única coisa que não pode ser mexida é a parede externa. O restante pode mexer tudo. Duas cozinhas? Não, é uma só. Por que duas? Se uma cozinha foi para churrasqueira. Mas eu não quero churrasqueira. Uma cozinha tá bom, né? Aliás, nem cozinha não de cozinha. Vai ter alguma exigência onde vai estar posicionado cada cômodo? Por exemplo, no pavimento de cima, no pavimento de baixo? Por enquanto, não. Essa exigência vai ser em função do quê? Do conforto térmico depois que a gente estudar o posicionamento do norte. Mas para isso eu preciso do terreno. Então, por agora, não tem muito o que fazer, né? Além de desenhar, só analisar a planta baixa, né? Exatamente. E quanto mais você analisar, mais você consegue amadurecer as ideias que poderão surgir. Então, nesse croquis ainda a gente não precisa medir nada, não precisa medir também tamanho mínimo, por exemplo, a área de circulação mínima do banheiro, nem nada. A gente só vai fazendo, pensando e depois faz livre, né? O croquis. Isso, por enquanto, é livre. Tá bom. Professora, eu não estou entendendo porque você pediu cozinha, dormitório, aí no caso, no segundo pavimento. Aí no primeiro pavimento já tem cozinha e dormitório. Aí essa é a minha dúvida, entendeu?
Peraí. Calma. Eu não quero cozinha e dormitório no primeiro pavimento e não quero cozinha e dormitório no segundo pavimento, tá? Eu quero cozinha, dormitório, escritório, mas pensando independente de qual pavimento for. Ah, eu entendi. Você quer todas aqueles cômodos. Informações, Eu entendi. independente de qual pavimento for. Ah, tá. É todas aquelas áreas, né, que é cozinha, dormitório, escritório, mas dividido entre os dois pavimentos, é isso? Isso. Sabendo que a Entendi. cozinha é conjugada com a sala. Entendi agora. Ficou esclarecido. Agora eu entendi essa dúvida. Então, Perfeito aí, gente. Oi, fala, Davi. a princípio a gente só faz somente o croquis, né? Aí depois você vai trazer esse estudo onde vai estar mais quente, mais frio, essas coisas assim, para depois estar mudando. Eu não vou trazer estudo nenhum. Nós vamos analisar juntos. Ah, sim. Vou trazer de mão beijada para vocês. Nós vamos analisar tudo junto. Perfeito aí, gente. Perfeito. Então, Perfeito. acho que por hoje deu, né? Então, dá para pegar pantufa, um choconhaque e ir pra cama. Beleza, moçada? Um choconhaque. Eu prefiro um café irlandês. É que café eu não tomo. Mas vem com uísque. Eu fico só no uísque. Gente, falta um chá na vida de vocês. Se esse chá vier temperado. Chá de boldo. Ai, que terrível. Hein, Ada? Hã? Chá de boldo? Não, esse eu dispenso. Não. Você não viram as lives, o chá de boldo? Não, não vi. Cerveja. Não, Só vai ficando pior. Não, ficou mais leve. Nós estávamos no uísque, no conhaque, foi para cerveja. Ah, Não, poxa, mas cerveja é tão ruim. Não, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz uma vez. Eu vou pegar. É que eu não tenho aqui em casa. Sabe aquele licor Jäger, não sei o que o pessoal da. A bebida do Hitler. É aquele troço que é feito de base de um monte de erva, que é forte. Essa mesmo. Então, tava eu na Áustria, um frio lascado. A única coisa que me fez esquentar foi tomar aquilo. Mas aquilo ali esquenta até defunto. Então, eu tive que tomar aquilo para poder dormir. Então, enfim, moçada. Para vocês, uma boa noite. Até semana que vem. Tá? Aí eu trago o terreno para a gente discutir aí a questão do taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e companhia limitada, para dar prosseguimento no que vai vir aí. Perfeito, gente? Boa noite, bom frio aí para vocês. E muito obrigada aí pela vossa companhia. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigado, Ada. Obrigada. Tchau, gente. Bom descanso a todo mundo. Muito obrigada, professora. Aí eu que agradeço.